Fala aí pessoal, meu nome é Flávio Alves e hoje nós vamos fazer o resumo da lição da Escola Sabatina Jovens 2020, cujo tema desta lição é como conhecer a vontade de Deus e o assunto desta semana é 2 em 1. Se você assistiu todos os vídeos da semana e quer assistir somente a lição de sexta-feira, deixei os minutos que começará cada dia na descrição desse vídeo. Senhor, nós vamos abrir agora a nossa lição e a Tua palavra, Senhor, para aprender mais de Ti. Envia o Teu Santo Espírito em nome do Senhor Jesus. Amém. E como a gente já sabe, no dia de sábado nós fazemos a introdução e o tema deste sábado é Você não é uma ilha. E nesta lição de sábado nós aprendemos que a divindade é uma pluralidade, ou seja, 3 em 1. Deus é o mantenedor, Jesus Cristo é o nosso Criador lá no princípio, e depois ele veio a ser o nosso Redentor, o nosso Salvador, o nosso advogado e juiz. E o Espírito Santo era e sempre foi a nossa consciência, e agora ele é o nosso Consolador. Logo, lembrando lá da divindade da pluralidade, se formos feitos imagens e semelhanças de Deus, isso está em Gênesis capítulo 1, no verso 26 e 27, então a nossa necessidade de relacionar-se é muito intensa. O companheirismo, ele promove o bem-estar físico, mental e espiritual. Certa vez, um jovem, ele contou que ele era sempre rejeitado entre os grupinhos. Você sabe como é que é grupinho, né? Por algum motivo ele era rejeitado e ele não sabe esse motivo, ele nunca ficou sabendo a respeito desse motivo. Mas tem um porém aqui, ele sempre teve um amigo desde a infância, só que ele se achava indigno de ter aquela amizade. Mas quando o seu amigo se achegava mais próximo dele e até a ele, fazia ele se sentir a pessoa mais especial do mundo. Então, continuando, este jovem rejeitado pela sociedade foi acolhido por uma pessoa que escolheu ser amigo dele, e não ele escolheu este amigo para ser amigo dele, entendeu? Então, basicamente, o que acontecia? Ele fazia a mesma coisa que os demais faziam com ele, que os grupinhos faziam com ele. Só que, por fim, este jovem ele dava uma oportunidade para este amigo e, afinal das contas, ele acabava vendo que este amigo fazia ser muito especial. Então, resumindo aqui essa história, às vezes nós rejeitamos pessoas que nos farão ser as pessoas mais especiais do mundo e acabamos fazendo o quê? Escolhendo pessoas que nos rejeitam apenas por causa da aparência ou status. Se Deus fizesse acepções de pessoas, Jesus teria vindo no melhor e maior império que já teve na face da terra. A Babilônia, ela foi a riqueza. O Medo e Persas, eles foram a bondade. Os macedônios ou gregos, eles foram a inteligência. E os romanos, ele é a miséria, a ignorância, a festança e a glutonaria. E Jesus, ele veio justamente neste império romano, ou seja, na miséria, na ignorância, na festança e também na glutonaria. Mas para que ele veio neste tempo? Para mostrar para eu e você que mesmo em meio à miséria, à ignorância, à festança e à glutonaria, que é a coisa mais rejeitada por Deus, então assim ele veio e tabernaculou em nosso meio para demonstrar o seu amor. O amor que demonstra o caráter do Pai. E para nos dar o exemplo da obediência à palavra de Deus e a Deus, e por fim, como viver neste mundo sem se corromper. E tudo que nós precisamos fazer é uma escolha racional. E no dia de domingo é nos dado uma atividade, e a nossa atividade é copiar o texto-chave da semana. Ou você pode reescrever, ou você pode fazer um esboço, ou você pode criar um vídeo, ou você pode criar a imagem, ou você pode desenhar, ou você pode compartilhar com as pessoas, ou você pode fazer um áudio. Brincadeira. Mas vamos lá, você tem que fazer uma atividade aí. E o texto-chave dessa semana está em Gênesis, no capítulo 2, do verso 15 ao verso 25. E neste texto-chave, nós aprendemos que a primeira função de Adão foi cultivar e guardar o jardim do Éden. E também obedecer ao pedido de Deus para não comer da árvore do conhecimento do bem e do mal. O interessante dessa história é que todos os animais foram trazidos a Adão para ele nomeá-los. Então ali, Adão conseguiu ver que todos eles, cada um deles, tinha o seu par. Mas nenhum deles podia corresponder à sua companhia racional, nem mesmo os anjos que o visitava diariamente. Mas cara, assim, sabe o que realmente me surpreendeu e muito? Que mesmo assim, Adão era muito feliz mesmo. Porém, Deus, em sua infinita sabedoria e de todo o conhecimento do que é a verdadeira felicidade plena, viu que Adão não estava vivendo esta felicidade plena que era vivida diariamente no reino dos céus. Daí então Deus fez uma
forma adjudadora para cooperar para a harmonia perfeita que já era vivida no reino dos céus. E assim a gente acaba a nossa lição de hoje. No dia de segunda-feira nós fazemos a compreensão e o tema desta segunda é missão matrimonial. Quanto mais Adão e Eva tinham contato com Deus, mais eles sentiam a necessidade do companheirismo. Quando Deus confiou a tarefa a Adão de nomear os animais, como eu já acabei adiantando na lição passada sem querer, Adão ele sentiu uma necessidade de uma companheira. Então daí, da parte de Deus, lhe foi concedido. Daí, por esse motivo, compreendemos nesta lição que pode sim haver uma missão especial da parte de Deus para cada um de nós fazermos antes do casamento. Digamos que isso é uma preparação para o casamento. Mas por que isso? Porque foi na missão que Adão entendeu que necessitava de uma companheira. Logo, se você se dispor a fazer a obra de Cristo, então provavelmente se for para você casar, você vai conseguir uma companheira ligado no mesmo espírito que é fazer a obra de Deus. Que isto é simplesmente maravilhoso e caso vocês tenham um filho ou uma filha, vocês vão poder orientar eles dentro do caminho do Senhor e não vai ter divergência entre o caminho do Senhor e o caminho do mundo dentro de casa. E aí este filho vai aprender a servir a dois senhores e a sua cabeça ela vai ficar mais sujeita aos sentimentos do que à razão. Então é extremamente fundamental a gente fazer a obra de Deus sem esperar nenhum tipo de retorno, nem mesmo arrumar um companheiro ou uma companheira. Então Deus nos concede, vamos assim, uma dupla dinâmica, entendeu? Isso é uma coisa muito engraçada que eu estava pensando no dia de ontem, mas enfim, vamos adiante. Para que a missão de povoar a terra seja realizada ou cumprida, tanto Adão como Eva precisavam entender a necessidade um do outro, ou seja, do companheirismo. Portanto, assim também deve acontecer conosco. Tendo um filho ou uma filha, é necessário que tanto o pai quanto a mãe assumam a responsabilidade e influência que têm sobre os filhos para educá-los. Ambos, ou seja, ambos não podem se apoiar nas costas um do outro, entendeu? Ambos têm que dividir a tarefa e cumprir a sua parte, a sua responsabilidade e a sua influência, sem jogar na mão do outro, certo? Então vamos adiante. Em 1 João, no capítulo 4, no verso 8, diz o seguinte: quem não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Logo, é impossível amar alguém ou alguma coisa sem conhecer a Deus, porque o amor não é algo que Deus sente, é algo que Ele é. Nossa, hoje eu desabafei. E no dia de terça-feira nós fazemos a interpretação e o tema desta terça é a marca dos lares felizes. Meu nome é Flávio Alves e hoje nós vamos conversar, tá bom? Sim, o assunto é a respeito da lição, então pode ficar despreocupado que está dentro da lição. O conceito, o que nós vamos conversar agora, beleza? Então vamos lá. Eu já ia me esquecendo. Uma coisa que eu preciso deixar bem claro aqui é que tudo que eu vou falar aqui, tudo que eu vou conversar com vocês é a respeito da minha experiência de vida, certo? Então ponha isso em sua cabeça e não esqueça. É segundo a minha experiência de vida. Então vamos lá. Então para vocês entenderem um pouco de quem eu sou e dentro da experiência que eu vou falar aqui, antes de tudo eu preciso deixar bem claro para vocês que eu era uma pessoa depressiva, não conseguia ficar por muito tempo em um lugar só, então eu acabei viajando para muitos lugares, conheci muitas pessoas, todavia eu não lembro da maioria dos nomes e dos lugares, eu não lembro o nome, não lembro das pessoas, não lembro. Mas enfim, seguindo adiante, vocês já entenderam que eu acabei viajando muito, conheci muitas pessoas. Não lembro muito bem o nome delas e o nome dos lugares, mas eu lembro da experiência. Então vamos seguindo. Então, juntando a experiência do passado com a experiência do presente, dentro desse assunto, a marca dos lares felizes, eu vou passar aqui para vocês algumas coisas para vocês refletirem e até pôr na sua vida caso vocês acharem necessário. Lembrando que vocês sempre têm que buscar uma pessoa que tenha muito mais experiência, uma pessoa que obedece à palavra de Deus e uma pessoa que vive esta palavra que ela prega, certo? A gente aprendeu isso nas lições passadas, a gente não pode esquecer de forma alguma. Sempre alguém que tem experiência, conhece a palavra de Deus, obedece à palavra de Deus, segue ali a risca e tem muito mais experiência do que a gente, conhece a gente e nos ama. Se não tiver essas características, por favor, não escute os conselhos, tá ok? Então vamos adiante. Uma coisa que, segundo tudo que eu vivi, não confie em pessoas que tentam ajuntar outras pessoas, tentam formar casais. Não confie nessas pessoas. Sim, tem duas perguntas que acontecem muito quando eu falo isso, e eu vou passar agora para vocês o que eu respondo. Mas Flávio, e se as pessoas foram tímidas, como que eu faço? É muito simples, meus irmãos e minhas irmãs. É muito simples. A única coisa que você precisa fazer é pedir direção a Deus. Primeiro você tem que buscar a Deus, para você ajudar o fulano, o cicrano que te pediu ajuda. E a outra coisa, você não deve ir na outra pessoa, você tem que esperar a outra pessoa se manifestar a respeito desse fulano ou cicrano, para saber se essa pessoa também está afim. Você não precisa ir lá.
faça a oração, confia em Deus e espere a outra pessoa se manifestar. Se a outra pessoa se manifestar, aí sim você tem um aval para que você possa criar esse encontro, essa aliança entre esses dois, para eles se conhecerem e tudo mais. Agora nós vamos para a outra pergunta que acontece muito. Então vamos lá. Na verdade, não é uma pergunta, né? É um questionamento afirmativo. Mas, Flávio, as pessoas que eu ajuntei deram certo. E aí, o que você tem para me dizer? Que afirmativa é essa que você estava passando aí para a gente? Hã? Me explica aí. É bem simples, pessoal. Quando a gente faz uma coisa errada, Deus, com a sua infinita misericórdia, vai lá e conserta. Então não confunda o conserto de Deus com as suas besteiras. São completamente coisas distintas e diferentes, certo? Ficou bem claro? O que você faz de besteira, Deus foi lá e consertou. Não exalte a sua besteira. Foi Deus quem consertou a sua besteira. Agora entrando em outro assunto, outro aspecto, que acontece muito, é que há muitos casais que eles se formaram através do adultério ou da traição. Ou seja, eles se formam através disso e ainda exaltam essa situação totalmente errada que eles fizeram. Então, vocês têm que tomar muito cuidado com essas pessoas, que eles são os primeiros a dar os conselhos de que nós fizemos tal coisa errada, mas nós estamos juntos. E aí? Foi a mesma coisa que eu falei anteriormente. Aconteceu uma besteira, certo? E Deus foi lá e consertou aquela besteira, conciliando o máximo que ele podia em um conflito espiritual, não é visível, é espiritual. E aí ele consertou aquela situação para que esses dois pudessem se achegar à coisa mais certa possível, né? Dentro da cultura e das possibilidades e dentro dos aspectos de incapacidade de cada uma dessas pessoas. Mas enfim, vamos seguindo adiante. Essas pessoas não são confiáveis para você receber conselhos, tá bom? E se elas quiserem arrumar um casal para você, também não é confiável. Primeiro que elas estão inclinadas muito mais às palavras e aos desejos do nosso inimigo. Porque ela abriu um portal ali na vida dela e o inimigo tem a fichinha lá escrita e vai seguir essa pessoa através desse pecado que esta pessoa cometeu. Então, essa pessoa ela vai cair muitas outras vezes nessa situação, caso ela der ouvido ao anjo caído que está perseguindo essa pessoa. Tem muitos casais que, por mais que eles estejam juntos, a maioria ainda está em adultério. Falo isso porque eu vi, certo? Então não adianta você querer ouvir essas pessoas. Não são confiáveis. Infelizmente, não são confiáveis. Pessoas que não têm nem 20 anos ou 24 anos já estão desesperadas porque não conseguiu ninguém, tá lá arrancando os cabelos e tudo mais. Pessoal, pelo amor de Deus, né? 24 anos, 20 anos, não aprendeu quase nada da vida. Não tem como. Literalmente não tem como. Você não tem... Tá ok. Existe sim o padrão do mundo que fica ali te pressionando e tudo mais. Você não teve uma educação, né, da parte dos seus pais, então você não vai entender de forma alguma. Olha só, tem um recado para você muito importante, que era o conselho que eu ia falar no final disso tudo aqui. Mas eu vou falar agora para você tirar logo isso da sua cabeça. Você tem que estudar a palavra de Deus, você tem que estudar o espírito de profecia e você tem que fazer a obra de Deus. Quando você começa a fazer isso, as coisas acontecem naturalmente. E se for para você se casar, você se casará. Se não for assim, você tem que aceitar a vontade de Deus. Agora, a vontade de Deus não é a sua vontade, você não quer aceitar definitivamente, então a escolha é sua. E você pode ter certeza que você vai entrar em frustração, você vai ficar depressivo ou chateado, muito triste, vai se afastar de Deus com muito mais facilidade, vai estar na mão do inimigo com muita mais nitidez. Então, assim, você tem que tomar uma decisão na sua vida. Se você escolher a fazer a sua própria vontade, vai sofrer. Agora, se você escolher fazer a vontade de Deus e esperar nele todas as coisas, pode ter certeza que você não sentirá esta aflição, certo? E se for da vontade dele, vai ser a melhor coisa que vai acontecer na sua vida até que Jesus volte. Agora, nesse momento, eu vou falar alguns pontos, né, algumas características para a gente avaliar antes de a gente se casar com uma pessoa, né, arrumar um companheiro ou uma companheira. Lembrando que só são alguns pontos, tá? Não são todos. Então vamos lá. O primeiro ponto aqui é o conselho de Salomão, que é para você buscar uma pessoa da sua infância, da sua mocidade. Por que isso? Porque você já conhece a pessoa, tem uma intimidade muito grande, são amigos de verdade, né? Então, para ser um casal, você tem que ter um ciclo de amizade muito forte, porque o casamento, ele não é um mar de flores, não é, gente. Tem os seus problemas e tudo mais. Só que você, como amigo, você consegue se entender muito melhor e resolver essas causas problemáticas com muito mais facilidade.
Então é necessário vocês se conhecerem e terem bastante intimidade para depois não ficar falando, eu não sabia que ele tinha esse defeito, ou aquele defeito, isso não sei o que lá, ele tem esse defeito aqui. Isso acontece muito. Ele tem esse defeito aqui, mas quando eu me casar com ele, eu vou tentar consertar esse defeito. Não vai funcionar, gente. Quando se casa, piora a situação. Então, assim, o primeiro ponto é você analisar se essa pessoa é de sua infância ou não, ou da sua mocidade. Adolescente. Outra característica também que é muito importante é ver se essa pessoa é do ciclo da sua família, se ela é do convívio, porque isso facilita muito. Todo mundo já conhece, todo mundo sabe como é, sabe a índole da pessoa, sabe os seus defeitos, né, os problemas que estão passando, se é possível realmente se relacionar com essa pessoa, se essa pessoa vai dar o suporte quando estiverem passando por algum tipo de problema, vai ter muito mais facilidade também para entender se os dois vão assumir as suas responsabilidades e influências. Então, todas essas características cooperam muito para a felicidade, a marca dos lares felizes, tá bom? Você conhece a família desta pessoa desde criança ou adolescente? É basicamente a mesma coisa, né? Então tá bom. Você conhece? Agora, para você que não tem nenhuma dessas características, qual é a outra que vai te ajudar muito? É o que a gente está estudando aqui, basicamente. Você conheceu essa pessoa numa missão, mas assim, de uma forma totalmente natural, sem auxílio de nenhum ser humano? Ou daquela situação que eu falei de timidez, que os dois se manifestaram e aquela pessoa que está ali no meio, entre as duas pessoas que se manifestaram, ele vai lá e causa esse encontro. Tá ok, mas a característica que eu quero buscar aqui é o que? Você está numa missão, certo? Sem auxílio nenhuma de mãos humanas, totalmente natural. O que acontece? Acontece de vocês estarem ali trabalhando na obra e então sente a necessidade de companheirismo um do outro para continuar a obra de Deus. Então, basicamente, esta é a indicação de que realmente vocês podem se casar para continuar a obra de Deus e fazendo companhia um ao outro. Uma coisa que vocês precisam se lembrar sempre: é impossível amar sem primeiro conhecer a Deus. Por que isso? Porque Deus, ele não sente o amor, ele é o amor. Então, para você amar de verdade, você tem que conhecer a Deus. Se você não conheceu a Deus, você não sabe amar e nem conhece o amor. E uma coisa que eu vou lembrar vocês de novo: tudo que eu estou passando aqui para vocês é uma experiência do passado com a do presente, tá bom? Observando, sempre muito observador, graças a Deus, e consegui aprender muita coisa. Sou jovem igual a vocês, estou falando aqui para vocês isso para vocês terem noção de que vocês precisam buscar pessoas com muito mais experiência, pessoas que obedecem a palavra de Deus e que conhecem a palavra de Deus e que obedecem a palavra de Deus. Pratica, né? Essas pessoas devem te amar, devem te conhecer profundamente para que possam te orientar. Se você não tem, definitivamente pode ocorrer isso, tá? Se você não tem uma pessoa para te orientar, né, ou conversar ali a respeito, procure um pastor. Eu ia até puxar a orelha aqui de membros e pastores, mas eu pensei muito a respeito porque são ambos filhos de Deus, né? Então, o que eu posso dizer é o quê? Tem pastores que sabem disso, mas não passa adiante porque ele é sufocado em problemas que os membros da igreja ficam lá sufocando o pastor. Então ele não pode ensinar. Então, basicamente, para o chamado dele, que foi, né, que ele tem que cumprir, ele basicamente não está cumprindo porque as pessoas ficam sufocando ele com seus problemas. Então, assim, deixa o pastor ensinar vocês também. Eles têm muito conhecimento, sabem de muitas coisas. Os materiais que eles têm, a gente também pode ter acesso, entendeu? Só que a gente às vezes tem preguiça, né? A maioria tem preguiça. Então, se for para adiantar pelo menos alguns detalhezinhos, busque o pastor, tá bom? Então, esse é o conselho que eu posso deixar para vocês. Se vocês não têm, busque um pastor. E por favor, não, basicamente você vai sufocar com seus problemas, né? Mas você vai buscar dentro da palavra de Deus. Qual é o conselho que tem dentro da palavra de Deus? E no espírito de profecia. É esse o caso, tá bom? Não é sufocar, qual é o conselho? Não. Quero saber o que tem na palavra de Deus e no espírito de profecia. Ajude seu pastor também a se aprofundar ainda mais no conhecimento dele, entendeu? Então vamos lá. Então agora entrando na lição de uma forma bem resumida mesmo, pontos principais. Hollywood e o relativismo deturparam as percepções da sociedade a respeito do romance e do casamento. O que aconteceu? Os casais tradicionais se tornaram basicamente famílias disfuncionais. Não vou citar aqui, é só vocês lerem a lição, vocês vão entender melhor do que é disfuncionais. O que tem acontecido? A humanidade ela tem se afastado cada vez mais do ideal idênico. Então agora, para não delongar demais, porque eu já falei muito, resumindo tudo agora, a maioria se arrependeram de se casar por causa de quê? Porque não conheceram a Deus. Ponto principal e fundamental, não conheceram a Deus. A maioria também, de uma forma humana, tentaram resolver as coisas. E também tem muitos outros aí que estão tentando se antecipar ao caso.
e entre muitos outros fatores a respeito disso. Bom, o que eu posso chamar a atenção aqui de vocês agora, nesse momento, vocês lembram do tema desta lição todinha? Como conhecer a vontade de Deus? Fica a dica. E no dia de quarta-feira nos dado a atividade de fazer conexão de outros textos com o texto-chave da semana. E as passagens nos mostram os 10 mandamentos, depois nos mostram o milagre da água que virou vinho, feito pelo Deus Pai, a pedido de Jesus, o Filho de Deus, e por fim, no último verso, na última passagem, sobre o amor, descrito em 1 Coríntios no capítulo 13. E a conexão desses textos com o texto-chave está: em o céu é regido por ordem e lei. Assim, na terra e em tudo que nela há, incluindo os seres humanos, os homens, segue o mesmo, que são os 10 mandamentos com princípios para ordem e julgamento, e sendo Deus o amor que mantém todas as coisas criadas pelo Filho, porque Deus é o amor. Lembra disso? Está em 1 João, no capítulo 4, no verso 8. Então, falo tudo isso segundo a minha experiência e segundo o meu ponto de vista. Conte o seu ponto de vista e a sua experiência nos comentários deste vídeo, ou também você pode deixar no grupo do Telegram. O link do grupo está na descrição desse vídeo. Entra lá, estou aguardando você, assim como 16 pessoas já estão aguardando você. De vez em quando estou deixando umas dicas lá, deixando algumas informações preciosas. Também estou deixando a minha experiência e tem algumas pessoas que já estão deixando a sua experiência também. Está sendo assim uma experiência muito boa, muito agradável e sim para crescimento espiritual, que é o principal motivo de estarmos aqui. E no dia de quinta-feira nós fazemos a aplicação. E o tema desta quinta é um Salvador solteiro? A missão do nosso Salvador foi singular. Ele era Deus entre nós, um ser divino e humano, divino-humano. E é justamente por isso que a gente não pode fazê-lo igualzinho a nós, entendeu? Jesus mencionou 3 categorias de uma vida celibato em Mateus no capítulo 19, no verso 12, que diz assim: porque há eunucos de nascença, há outros a quem os homens fizeram tais, e há os que a si mesmos se fizeram eunucos por causa do reino dos céus. Quem é apto para admitir, admita. Mateus 19, no verso 12. Então aqui as 3 categorias são: por escolha própria, devido às circunstâncias e, por fim, por uma predisposição biológica. Seja qual for a razão pela qual uma pessoa decidiu permanecer solteira, o exemplo de Cristo ilustra que ser solteiro não significa isolamento, por isso que ele tinha amigos e também os seus discípulos. Agora, o ideal divino é que o homem não viva só. E no dia de sexta-feira nós fazemos a reflexão e o tema desta sexta é verdadeiro amor. Os casamentos, eles têm sido se formados cada vez mais pelos impulsos do coração. E buscar conselhos de pessoas mais antigas, pessoas mais experientes, pessoas mais idosas, isto está se tornando cada vez mais, literalmente, antiquado. O que de fato tem tomado o lugar do amor puro é o impulso e as paixões profanas. O verdadeiro amor, ele não é uma forte, ardente e uma impetuosa paixão, me larga! Muito pelo contrário, ele é calmo, plim, e profundo em sua natureza. Como nós já temos visto, Deus é o amor. Se você não conhece a Deus, você não conhece o amor e você definitivamente não sabe amar. 1 João, no capítulo 4, no verso 8. E para que você possa se aprofundar um pouco mais no conhecimento do amor que é Deus, leia 1 Coríntios, no capítulo 13. Pai querido, nos ajude a te conhecer cada vez mais para que possamos amar a todos, principalmente a nós e a ti, verdadeiramente. Em nome do Senhor Jesus, eu te peço e te clamo. Amém. E tem um grupo do Telegram, o link está na descrição desse vídeo. Clica lá e entra lá e deixa a sua experiência com as lições lá no grupo. Todos os dias às 6 horas da manhã estarei postando a lição da Escola Sabatina. Então se você quer acompanhar, é só você se inscrever no meu canal e ligar o sininho de notificações. E para que este vídeo aqui possa chegar a outras pessoas, é necessário que você faça algum tipo de atividade para o YouTube entenda que este vídeo aqui é sim importante e aí ele vai divulgar para muitas outras pessoas. O que você precisa fazer é deixar o seu like ou deixar um comentário, ou também você pode compartilhar com seus amigos nas redes sociais, enfim, pode ficar à vontade. Muito obrigado por vocês terem vindo. Que Deus abençoe a cada um de vocês, ilumine os vossos passos a cada dia mais, em nome do Senhor Jesus. Amém.